Olá, boa noite a todos e a todas. Gostaríamos de cumprimentar o professor Leandro, a professora Carol, que está aqui presente, e todos os alunos e convidados que estão, professores e alunos, que estão acompanhando nossa transmissão. Essa aula inaugural, né, de boas-vindas aos nossos mestrandos do ano de 2023. E aí a gente gostaria que vocês participassem e tirassem o maior proveito possível da fala do professor, dos conhecimentos que ele vai transmitir aqui para nós. Então, eu vou passar a palavra para a professora Carol, eu sou a professora Rosilene, sou vice-coordenadora do mestrado, e nós estaremos aqui para fazer essa aula inaugural e acompanhar vocês ao longo de 2 anos, né, Carol? E o que for preciso, nós estaremos aqui para tirar dúvidas, compartilhar conhecimentos e aproveitar o máximo possível dos conhecimentos do professor Leandro, ok? Então, passo para a professora Carol, que fará a apresentação e dou as boas-vindas a todos. Obrigada. Tá certo. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite. A gente está aí nesse meio, né, na interseção das viradas. Então, gente, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, né, que possamos ter esse momento aqui de diálogo, de partilha entre o professor Leandro, né, entre nós aqui do programa, que todos possam aproveitar, que a turma 2023, né, mais uma vez, dar as boas-vindas, que esses 2 anos sejam bem produtivos, né? Produtivos em todos os sentidos, de cognitivo, né? Mas também de transformação pessoal, que vocês possam aproveitar a cada minuto, a cada oportunidade que a vida acadêmica, entrelaçada com as outras vidas que a gente vai tendo nos outros espaços, possam aí florescer, certo? Então, agora de início, né, gostaria de apresentar o professor Leandro, que teve aí esse minuto na agenda dele para estar aqui conosco, para fazer essa aula inaugural da turma 2023, dos mestrandos dentro do programa de pós-graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia, e que essa aula, né, a gente tem aí como título Experienciar a Pesquisa Científica como Espaço de Mais Vida. Então, o convidado, o professor Leandro Bellinazzo, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, dentro do Centro de Ciências da Educação. Ele teve aí a sua graduação em Ciências Biológicas pela USP, fez o doutorado ali em 2003, 2007, o mestrado em educação, doutorado e mestrado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez 2 pós-doutorados em 2013 pelo Centro Latino-Americano de Pesquisa e Documentação, que foi pela Universidade de Amsterdã, na Holanda, e também fez um outro pós-doutorado pela Unicamp, né, juntamente com os integrantes lá do Laboratório de Estudos Audiovisuais, né, o Olho, pela Faculdade de Educação da Unicamp. As suas pesquisas normalmente são desenvolvidas com as temáticas que envolvem a educação ambiental, a ecologia, né, com uma orientação epistêmica pela via pós-estrutural, né, muitos dos seus trabalhos aí centrados nos estudos culturais, em educação, mas quando a gente abre o Lattes, ele faz uma sintética apresentação, e aí eu gostaria de ler um trechinho, né, de como ele mesmo se apresenta ali no Lattes, no currículo Lattes, né? Então, ele diz assim: morei por um tempo na Casa da Biologia, mas peguei gosto pelo nomadismo que a educação me permite experimentar. Multiplicidades e dissensos me atravessam o tempo todo. Quando algo se foca insistentemente à minha frente, acredito ser a hora de provocar um desvio. Vivo inundado da literatura que me arrebata, dos filmes que me afetam, das fotografias que me tocam, dos ensaios que me atordoam.
das outras existências vivas que me movimentam e das banalidades cotidianas que me comovem. Aprecio o silêncio que um corpo narra. Sou capaz de passar o dia inteiro dentro de um museu de arte contemporânea ou de uma biblioteca centenária. Os rios menores me capturam mais que os mares oceânicos. Adoro a independência e a sabedoria dos felinos. Escrever é minha arte, ler é minha obsessão. Atuo na formação docente junto às narrativas escritas e imagéticas embebidas de ficção. Oriento pesquisas que articulam a educação, a arte e a cultura, a partir das perspectivas que flertam com os estudos culturais. Então, ele vem aí, né, nesse movimento da vida, para nos dizer, então, como experienciar, né, partilhar um pouco de como experienciar a pesquisa científica com mais vida, né, dentro desse espaço acadêmico. Então, professor Leandro, fique à vontade, né, para um diálogo, e que todos possam, a partir das suas inquietações aí, ao assistir, colocar aqui que a gente vai estar acompanhando no chat, qualquer questão, qualquer pergunta, né, qualquer o que lhe passar aí no momento, a gente vai estar aqui acompanhando. Fiquem à vontade e aproveitem. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Carol, Rosilane, pela generosa apresentação. Queria também cumprimentar a professora Mônica Costa, aí do programa, colega da Caroline, da Rosilene. Boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão aqui com a gente. É uma honra, né, uma alegria muito grande estar aqui podendo falar com vocês. Eu preparei um texto para a aula, e esse texto foi preparado para ser lido em voz alta, então eu imagino que não vai ser um texto em nenhuma aula muito cansativo, eu acredito, eu imagino nisso. Eu vou pedir licença a todos e a todas para me ater, então, ao texto que eu preparei aqui para a aula, tá bom? Ele começa com uma epígrafe da pesquisadora Michelle Petit, que estuda a leitura, e a frase que eu destaquei dela, do livro A Arte de Ler, diz assim: somos habitados por inúmeras pequenas histórias. Então, eu queria que vocês guardassem essa frase, eu vou retomar ela no final da minha fala. Então, boa tarde, boa noite. Eu queria começar agradecendo a professora Caroline Barroncas, né, pelo convite para eu estar aqui, para ministrar essa aula inaugural do programa de mestrado acadêmico em Educação e Ciência na Amazônia, na Universidade Estadual do Amazonas, neste maio de 2023. É uma honra, uma alegria retornar a Manaus, nem que seja aqui de forma remota, né? Tomara que em outra oportunidade a gente possa se encontrar presencialmente para afinarmos nossas relações afetivas e potencializarmos outros trabalhos conjuntos. Muito obrigado por estarem aqui comigo nesse fim de tarde, que eu imagino está sendo caloroso em Manaus, e já início de uma fria noite de outono aqui em Florianópolis. Espero então que a gente possa ter um encontro contributivo para vocês inundarem de vida, de mais vida, suas pesquisas científicas, sobretudo as dissertações de mestrado aí em construção no programa. Uma pesquisa acadêmica, ela se consolida, né? Ela nasce através da escrita. É nesse percurso com as palavras que uma investigação científica se mostra ao mundo. Ela encontra leitores, outros pesquisadores, compartilha a vida, um tempo de vida. Então, eu circunscrevo a minha fala, portanto, a um conjunto de apontamentos esparsos a respeito da escrita sobre os processos formativos. E meu recorte é cirúrgico, eu penso especificamente na escrita que costuramos com experiências docentes. E alerto que falo aqui como um professor, formador de outros professores, pesquisador da área de educação, mais precisamente do que tem sido nomeado no Brasil, desde os anos 1990, como estudos culturais em educação.
um campo que pensa a cultura, os processos de produção e circulação dos significados e das sensibilidades, como central na construção dos modos como vivemos, nos relacionamos, nos entendemos como sujeitos social e historicamente constituídos. Essa aula é endereçada aos colegas, às colegas dessa profissão desafiadora, há anos desprestigiada. Cotidianamente, a docência ela precisa afirmar e reafirmar sua relevância. O que seguir apostando no século XXI em uma escola e universidades públicas, em uma profissão docente, em um mestrado em educação? Essa parece ser uma pergunta que nos atravessa todos os dias. E poderíamos responder, porque é na escola, na universidade, que uma dimensão pública e ao mesmo tempo singular da nossa existência pode ser criada, experimentada e vivida. Eu estou conversando aqui com um livro que talvez vocês conheçam, né, chamado Em Defesa da Escola, uma questão pública, um livro assinado pelo Ian Machlane e o Martin Simmons. Onde mais isso seria possível? Em um shopping center? No Instagram? Na esfera privada da família? Em um trabalho intermitente? Esses são lugares legítimos, por vezes necessários, para cada um, para cada uma estar. Mas a escola e a universidade públicas também são instituições importantes de serem habitadas. Em seus espaços, a igualdade vivida na diferença pode ser corporalmente sentida e a desigualdade combatida. Na escola e na universidade públicas, podemos aprender sobre o que jamais as estudaríamos se não fosse por elas. Nelas, experimentamos, descobrimos, criamos, inventamos, perguntamos, nos colocamos de outros modos no mundo, se tornamos nós mesmos um outro mundo. E onde mais podemos estudar e pesquisar sobre as estrelas, conversar sobre as violências misóginas, acompanhar a metamorfose de um inseto, investigar algumas sequências didáticas, pensar sobre a morte de um rio urbano, refletir sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde da terra, saber sobre o Holocausto, viver o brotar de uma planta, de um fungo, se encontrar com uma pintura surrealista, ler um conto de Machado de Assis. Onde? A escrita, o gesto de escrever, a literatura, o gesto de ler, elas compartilham com a escola e com a universidade o desejo de estar para além, um pouco mais para além do lugar em que se está. Como suportar o tédio, o cansaço do dia a dia, sem a escola, sem a universidade, sem a arte, sem a escrita, sem a leitura de ficção, sem a ciência? Pesquisamos, escrevemos, estudamos, lemos, habitados por muitos que vieram antes de nós, e com outros tantos que compartilham conosco uma morada, um tempo e uma linguagem sempre em movimento. Pesquisar, escrever, ler, estudar, sonhar, são gestos corporais, singulares, tornados públicos através das palavras e das sensibilidades partilhadas. E as palavras são imagens, pinturas, traços a arrastar a linha para além dela mesma, para além de nós mesmos. Então eu vou conversar com vocês sobre esse gesto de escrita em processos formativos, convocando 5 intercessores. São 5. Daí são esses intercessores que movem e solicitam as palavras, os pensamentos, as perguntas dessa aula inaugural. E eu construí alguns fragmentos. Minha vontade é que eles façam algum sentido para vocês. Se produzirem outros tantos sentidos,
abrirem mais e mais sensibilidades, faremos desse encontro, efetiva e afetivamente, um evento público. Então, eu peço para vocês, se puderem, se tiverem vontade, anotar no decorrer da escuta agora, do que vem adiante, uma palavra, um pensamento, um sentimento, algo para partilhar no final da minha fala. Isso se vocês não for possível, né, no tempo do encontro, elaborar uma pergunta ou um comentário. Tá bom? Então vamos lá ao primeiro intercessor da aula. Eu chamo de intercessor um artefato cultural, um livro, uma pesquisa, que habitou as minhas atenções, os meus pensamentos, para eu escrever e compor a aula para vocês. O primeiro é uma dissertação de mestrado, que eu orientei na educação aqui da UFSC, da Marina Lopes e Gomes, uma dissertação de mestrado defendida em 2019, ainda antes da pandemia. E eu queria conversar com vocês a respeito do diário dessa pesquisa da Marina. Marina, ela iniciou o mestrado dela com um incômodo. Os infográficos, que são artefatos, né, muito presentes em materiais de divulgação científica, acho que vocês devem conhecer ou já terem ouvido falar, ou já visto alguns infográficos, né? Eles a deslumbravam quando ela se via frente a essas imagens criativas, instigantes, vívidas. Só que, ao mesmo tempo, ela se perguntava sobre o privilégio dado à informação nestes materiais. E se perguntava, seria possível um infográfico se tornar, além de uma ferramenta de aprendizagem cognitiva, uma experiência amplificadora da sensibilidade? Aí a sua investigação de mestrado responde sim. E para isso, para essa resposta, ela cria, a autora, uma série de imagens digitais que ela intitula de sonigráficos, fazendo uma brincadeira com o termo infográfico. Ela chama de sonigráfico, porque ela faz a gente se encontrar com os sons, com as texturas, os cotidianos de uma paisagem, de um ambiente. Então, o incômodo, no caso dela, o incômodo com os infográficos, é que nos leva à escrita e à criação. Se nos colocamos, né, em um estado pleno de tranquilidade, sem infortúnio algum, sem nada nos tirar do sério, talvez a escrita se desmobilize em nós. Encontrar o que mexe com a gente, nos perturba de alguma forma, nem que seja sutilmente, pode nos levar a pintar uma tela, um papel com intensidade e desejo e com palavras. Mas isso não quer dizer, né, que precisamos estar sentindo péssimos para escrever. Podemos fazer isso também em um dia solar, envoltos em uma atmosfera amorosa e alegre. Eu estou me referindo a um outro tipo de mal-estar, por vezes mais sutil, em outras mais escancarado mesmo, que é o relativo à sensibilidade, ao que sentimos aderente ao nosso corpo, mexendo com ele, mas a gente ainda não consegue nomear e nem expressar o que está acontecendo com a gente. E exatamente por não encontrarmos as palavras, uma linguagem para o que vivemos e sentimos, é que escrevemos, fazemos arte e também ciência. Então, os cadernos de anotação, os diários de pesquisa, eles são movidos por um não saber inaugural. Nesses materiais que a gente leva com a gente quando a gente está fazendo uma pesquisa para anotar as ideias, os pensamentos, anotar as coisas, né?
os nossos diários, nossos cadernos de pesquisa, esses nos quais a gente escreve o tempo todo quando a gente está num processo de investigação, né? Neles cabe tudo, tudo aquilo que ainda não entendemos muito bem. Nossos cadernos, nossos blocos, nossos diários, nossos rascunhos de pesquisas, eles nascem de uma incompreensão. Em um processo formativo, no início ou no meio de uma pesquisa de mestrado, por exemplo, talvez a gente ainda desconheça onde as nossas anotações esparsas e fugidias podem nos levar, para onde elas podem levar a nossa pesquisa. Mesmo assim, é preciso escrever, viajar, sair em busca das palavras que nutrem de sentidos nossa sensibilidade. A estranheza, ela movimenta em nós percepções que podem incitar o desejo de escrever. Como produzir estranhamentos em algo demasiadamente familiar? Essa pode ser uma pergunta mobilizadora da escrita. Eu produzi, anos atrás, até um ensaio sobre essa noção de estranhamento, sobre como provocar estranhamentos em práticas pedagógicas que já estão muito consolidadas na gente. Vale o esforço, porque uma nova paisagem se pinta a partir do modo como exercitamos formas diferenciais de vê-la e de senti-la, e, portanto, de escrever com ela. Como ver a sala de aula, a escola, um artefato cultural, uma prática pedagógica de outras maneiras, se não nos colocamos na pele de um estrangeiro que tudo estranha? Esse foi o primeiro, são 5. Vou começar então agora o segundo. O segundo intercessor, o primeiro então foi uma dissertação de mestrado, né? O segundo intercessor é um livro de um dançarino japonês chamado Kazuo Ono, de uma dança original do Japão, o Butô, mas é um diário dos seus exercícios, dos seus treinamentos, chamado Treino em Poema, um livro que foi editado pela N-1. Infelizmente é um livro que está esgotado, mas é um livro muito bonito, então, que é um diário, né? É um caderno que ele vai contando um pouco sobre os seus exercícios de pesquisa e a respeito da dança. Então, vamos lá, a esse segundo, o que eu escrevi a partir desse segundo intercessor. É preciso colocar o corpo em cena, no ambiente da escrita. Caminhar vagarosamente pelo texto, um pé depois do outro, um traço depois do outro, uma palavra depois da outra. A partir desse fabuloso livro, diário, poema do dançarino japonês, que nos coloca, durante o ato da leitura, dentro dos seus treinamentos de dança, eu montei um exercício de escrita e de aproximação com a escola na disciplina de estágio supervisionado no ensino de ciências. Eu sugeri que os estudantes fossem para o colégio sem ter tarefa nenhuma para fazer, mas com um caderno e um lápis por perto. Ficasse um tempo na escola, descansando. Produzisse um tempo livre, estando presentes no espaço escolar. Caminhando, visitando a biblioteca, os jardins, o pátio, o laboratório de ciências, conversando com um ou outro conhecido ou desconhecido, com uma funcionária da limpeza, da cozinha. Eu solicitei que anotassem os sentimentos aflorados naqueles instantes de descanso, os pensamentos, inclusive os estranhos, caso eles surgissem. E a gente pode fazer tais exercícios de descanso e de escrita nos lugares em que estamos desenvolvendo as nossas pesquisas também. E se não houver um lugar, porque estamos fazendo um trabalho, uma pesquisa mais tipo um teórico, ou uma análise de algum artefato midiático, por exemplo, a gente ainda assim pode estranhar o lugar aonde estamos estudando e escrevendo. Kazuo Ono,
ele enfatiza a necessidade do descanso. Nele, no descanso, surge um espaço minúsculo, que talvez não se criasse, não fosse percebido, se nos pensássemos sempre em movimento. Ainda mais se esse movimento for acelerado, veloz. Há um espaço, agora eu vou abrir aspas para citar o Kazuo. Há um espaço de liberdade para descansar. Não precisamos nos mover o tempo todo. Há esse cantinho. Fecha aspas. Quando paramos, descansamos e sonhamos, crescemos. Eu diria que parar, descansar e sonhar são ações vitais à pesquisa, a leitura e a escrita. Para a nossa presença menos ansiosa no ato de compormos palavras em uma tela ou em um caderno. Evidentemente que a gente pode ler e escrever correndo, mas que escrita se depreende de um corpo extenuado, cansado e suado? Este livro magnífico, ele funcionou como intercessor de um outro exercício que oferecia às estagiárias e aos estagiários. No percurso até a escola, no deslocamento feito até ela, a proposta era de tomar um desvio e escrever sobre tudo que se percebe nesse desvio, sobre cada detalhe, sentido. Se o trajeto é feito de ônibus, descer um outro ponto qualquer antes e continuar a pé. Se for com bicicleta, deixar em um ponto distante e seguir por uma rua nunca visitada, nunca passada antes, caminhando. Para dançar, diz Kazuo, é preciso desviar do percurso estabelecido. Para escrever também. Como compor textualmente uma experiência docente sem nos desviarmos das formas sisudas de uma escrita científica objetiva e distanciada? De uma escrita sem o sabor e a sujeira do cotidiano, da vida cotidiana. Para escrever é preciso se arriscar e dançar como um aprendiz. Aí eu montei ainda mais um exercício com o livro, inspirado nesse livro, que eu vou contar para vocês. Diz o dançarino que não vemos com as pupilas dos nossos olhos, mas com o corpo todo. Ao escrever uma carta de amor, por exemplo, a gente não escreve com a cabeça. A gente escreve com o corpo todo. A partir dessa consideração, eu pedi que os alunos anotassem os gestos corporais dos estudantes em uma sala de aula escolar. Não se importasse tanto durante o exercício com as falas, os assuntos da aula, mas só com os gestos. O que as crianças, os jovens dizem, escrevem com seus corpos costumeiramente inquietos. Agora vamos para o terceiro intercessor, tá? O terceiro também é uma dissertação de mestrado, que eu vou conversar com vocês a partir dela. Também é uma dissertação de mestrado que eu orientei, essa foi defendida durante a pandemia, em 2021, mas ela fez o processo empírico da pesquisa nas oficinas antes da pandemia. Então ela já tinha, né, feito as oficinas antes da pandemia, mas escreveu a dissertação efetivamente, defendeu em 2021. A dissertação da Ariana Sarmento. Eu quero conversar um pouco sobre as anotações da pesquisa quando ela acompanhou algumas aulas de ciências na escola, as anotações que ela fez dessas aulas que ela acompanhou, tá? A Ariana, na sua dissertação, ela pergunta: que intensidades despontam no espaço da sala de aula que um corpo se põe a escutar? E ela faz isso quando ela se propõe a investigar, quase como uma cartógrafa artista, os movimentos dos estudantes na escola. Esse era o tema da dissertação. Ela estava pesquisando sobre
os movimentos corporais dos alunos no colégio, na escola. E ela inicia seu percurso no mestrado observando aulas de ciências, porque ela é bióloga, professora também de biologia e de ciências, né? E ela vai se atentar para as sutilezas e para as insignificâncias, porque ela está muito contaminada pela poesia do Manuel de Barros, quando ela começa o mestrado dela. Aí a pesquisadora, a Ariana, ela enxerga a sala de aula como uma trama de infinitos nós e acontecimentos singulares. Aí no exercício de anotar suas atenções, ela vai escapando das certezas. E ela se aventura a cartografar intensidades. Nada é explicado ou simplesmente revelado no que ela vai anotando no seu caderno, mas ela vai compondo coisas a anotar. Então, mais do que descrever as cenas de aula, pedaços de aula, ela vai criando essas cenas nas páginas do seu caderno de pesquisa, nas páginas do seu diário de pesquisa. E nesse ato de anotar, seus pensamentos e suas reflexões se esparramam pela página, através de fragmentos textuais e de desenhos aquarelados. No ato de anotar, há uma atenção a como compor uma página. Não anotar de qualquer jeito. Há uma atenção em como vai compor essa página em branco. Há uma atenção também aos sons na sala de aula, às cores que estão por lá. A gente pede um minutinho, né? Que eu acho que ele teve alguma complicação na rede de internet, mas daqui a pouco ele está voltando. Só um momento, o professor voltou. Acho que internet, né, professor? Oi, gente, acho que eu caí, né? Isso. Mas nós estávamos na composição Das páginas, das né? páginas, isso, a atenção, isso. Tá, obrigado. Desculpe então, tá? Essa queda. Há uma atenção, então, na composição das páginas do caderno, uma atenção também aos sons, às cores, às miudezas. Há silêncio nos vazios entre uma palavra e outra. E nesse ato, como nos chama a atenção o pedagogo, doutor em educação Elisandro Rodrigues, a escrita é um processo de montagem, diz o Elisandro, né? Ao escrever, nós ocupamos da montagem das palavras. Em uma aula, em uma vida cotidiana, em um livro de ficção, o que se consegue capturar são instantes, pequenos acontecimentos. Na escrita sobre processos formativos, na composição dos nossos cadernos de anotação, a literatura, a leitura de ficção, ela pode nos ajudar. E muito. A literatura nos diz, Elisandro Rodrigues, pode fazer furo no instituído, pode possibilitar uma outra forma de dizer e de ver, e de criar imagens. A literatura nos ensina, ou pode nos ensinar, a notar melhor a vida. Então agora é o quarto, né, intercessor, são 5, né? Esse é bem curtinho. Esse é só uma citação, uma passagem que eu capturei de um livro do Michel Foucault chamado Belo Perigo, que é um livro que publicado recentemente no Brasil,
que é, na verdade, uma decupagem de um programa de rádio que ele tinha, de uma entrevista via rádio que o filósofo participou. Então tem um tom mais oral, assim, de oralidade no texto, né? E eu destaquei uma passagem, eu queria ler para vocês apenas essa passagem desse livro do Foucault chamado Belo Perico. Ele diz o seguinte: a escrita consiste essencialmente em empreender uma tarefa graças à qual e ao final da qual poderei, para mim mesmo, encontrar alguma coisa que eu não tinha visto inicialmente. Eu, quando começo a escrever um estudo, um livro, eu diria uma dissertação de mestrado, qualquer coisa, Acho que é a internet dele novamente. Vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que ele deve estar voltando. Sim. Ô, professor. Acho que desculpa, agora gente, voltou. caiu de novo. Agora eu coloquei no 4G, tá? Ah, Eu acho que tá. está com uma instabilidade aqui em casa a internet, perdão. Não costuma acontecer isso. Podemos continuar então? Eu estava então. Podemos. Tá, eu vou então voltar a ler essa passagem do Michel Foucault, tá? A escrita consiste essencialmente em empreender uma tarefa graças à qual e ao final da qual poderei, para mim mesmo, encontrar alguma coisa que não tinha visto inicialmente. Quando começo a escrever um estudo, um livro, qualquer coisa, não sei realmente aonde isso vai, nem em que vai dar, nem o que eu demonstrarei. Só descubro o que tenho para demonstrar no próprio movimento da escrita. Como se escrever fosse precisamente diagnosticar aquilo que eu queria dizer no exato momento em que comecei a escrever. Agora vamos para o quinto e último intercessor, e com ele daí eu encerro a aula. Só queria perguntar se vocês estão me escutando bem, me vendo bem também? Sim. Sim. Tá. Eu termino então a aula comentando alguns pontos de um livro muito bonito da escritora Carola Saavedra. É um livro chamado O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, editado pela Relicário. A autora, nesse livro, ela cria um conceito chamado de perma-escrita, com o intuito de fazer aproximações da escrita com as práticas de plantio e de cuidado da permacultura. E a gente pode pensar que tecemos uma dissertação de mestrado com o intuito de fazer uma denúncia. Isso nos pede um modo de escrever. Também podemos desejar que nossa pesquisa aponte soluções a um problema investigado, combatido. Esse movimento também nos lança a um tipo de escrita, muitas vezes repleto de afirmações e de certezas. Mas, e se resolvermos, mesmo depois de um fim de uma pesquisa ou de uma aula, permanecer com o problema? Mantê-lo vivo, já que dificilmente uma pesquisa, uma aula, limpará o terreno, retirará de cena o que se vê como daninho, como impróprio. Manter o problema de pesquisa vivo é se esforçar para enxergar, por outros ângulos e focos, as pequenezas, as diversidades, as margens, as sobras, as energias renováveis. Como respondemos a uma questão de pesquisa?
Tá tudo certo? Agora voltou. Voltou? Tá. Deu uma travadinha aqui, Deu uma travada aqui. Tá, então vamos lá. Como respondemos a uma questão de pesquisa? Contando outras histórias sobre ela. Narrar pequenas histórias, como dito pela Michelle Petit na epígrafe do início da aula, é uma contribuição poderosa, miúda, forte. O problema segue vivo, mas diferente, porque outras histórias se desdobram, estabelecem novas relações até então improváveis, proliferam novas perguntas, plantam vida em nós e no mundo. Mais vida. O problema não segue sendo o mesmo quando uma outra história é contada a partir de outros pontos de vida. Quando espalhamos narrativas conectadas aos saberes ancestrais dos povos originários, por exemplo, transformamos a monocultura do pensamento, nos diz Cristina Itacuá. Nesse processo de plantio de uma pesquisa, nós falhamos, erramos, tropeçamos. E o que fazemos? Escondemos as nossas vulnerabilidades? Pode ser. Mas por que não as deixar vivas no texto? Em todos os intercessores, os 5 trazidos aqui para a aula, os titubeios se dão a ver. As incertezas se mostram. É a tentativa que importa. Como nos diz Carola Saavedra, na permacultura tudo é colheita. Os erros, as falhas, as interações. A linha de chegada de um mestrado é apenas o adiamento do fim de um problema, a sua reconfiguração. Escrever textos porosos, esburacados, faz entrar ar nas páginas. As palavras respiram. E um texto que respira, vive. Muito obrigado. E peço desculpa pelas interrupções da internet. Nada, professor. Nós que agradecemos, né, as palavras, a partilha, e essa última frase que foi dita, né, as palavras respiram. E esse movimento de respirar, muitas vezes, perpassa por um processo, né, que é longo, né, que não é fácil, e muitos perguntam, né, muitos mestrandos, quando a gente está nesse processo de escrita, eles perguntam, mas como que podemos deixar esse texto, né, com vida? Como que a gente pode fazer? E aí, esse como fazer, a gente, né, se coloca novamente numa posição de uma ideia de pronto, né? Olha, eu vou estar pronto para fazer algo, né? Então, até o pensamento de você se colocar nesse movimento é algo que a gente está nesse interim, né? De desconstruir, e aí você traz, né, juntamente aí com os companheiros, né, que falaram da monocultura do pensamento, né, e de outros que perpassam por nós, por um processo de desconstrução. E isso, enquanto aqui eles estão a gente está perguntando, né, os seus pronunciamentos aqui, eles estão aqui só colocando palminhas. Vamos lá, gente, né? Vamos aproveitar, quem tiver algum comentário, né? Podem ir colocando. Mas, enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta para o professor em relação o que significa para a sua docência, né? Para a docência, para o seu processo de pesquisa, né? Para o pesquisador Leandro, escapar do instituído, né? Vou usar esse termo escapar, dentre tantos outros que você utilizou
dentro dessas interseções que você traz, né? Como uma forma de escapar desse instituído acadêmico que muitas vezes a escrita vem com esse peso, né? E que os mestrandos falam muito sobre isso. Então, o que significa escapar desse instituído para sua docência, né? Para você enquanto pesquisador e docente? É uma pergunta difícil, Carol, porque ela tem algumas camadas, me parece, assim. Uma das camadas é a sua singularidade mesmo, né? Seu caráter muito singular e pessoal, do conjunto de experiências vividas, que cada uma traz quando adentra um universo acadêmico e uma pesquisa acadêmica, né? Então, esse ponto de partida, ele é muito diverso, né? As experiências são muito singulares. E então qualquer resposta que eu dê vai ser atravessado por essas singularidades. Mas um dos primeiros movimentos que me parece assim importante com qualquer pesquisa que a gente faz é tomar conta do terreno em que a gente está pisando. Então, se apropriar um pouco do campo de pesquisa, das questões da pesquisa, né, do que ela envolve, do que você está interessado, né, e saber um pouco por onde circulam os discursos, as instituições, as composições que são recorrentes, né, o que é conhecer mesmo esse terreno, né, fazer esse percurso de conhecimento do terreno, me parece sempre importante, porque a gente só consegue perfurar alguns limites quando a gente se dá conta de onde a gente está, de onde o lugar, esse chão que a gente pisa, né? E a gente daí se consegue tentar fazer alguns esforços, quando pode se esforçar, para fazer pequenos movimentos de transgressão, eu diria, de alguns desses limites, né? E cada um sabe até onde isso é possível, né? Mas me parece assim que um dos movimentos que talvez aqui na aula mesmo, né, eu apresentei, seja esse de produzir estranhamento mesmo, de estranhar o habitual, de estranhar o cotidiano mesmo, de estranhar o dia a dia, né, de tentar se atentar ou se tornar estrangeiro naquele terreno que a gente já conhece. Esses movimentos de estranhamento, esses movimentos podem abrir uma diferenciação nos modos como a gente olha, vê, sente, e há uma chance através desse movimento, né, para que a gente possa escapar, como você está perguntando para mim, de algumas instituições, né? Então, esse movimento do estranhamento ele é importante, por isso que talvez seja tão vital um encontro com a ficção, com a arte mesmo, né, com a literatura. Eu me movimento muito com a literatura por conta desse chamamento mesmo a um outro estado de atenção para as coisas, para as pessoas, para os lugares, né? Acho que ela oferece essa ferramenta, mas não só ela. O cinema também oferece, a ciência também muitas vezes oferece também oportunidades a gente estranhar o nosso lugar, assim, né, da onde a gente circula, assim. O estranhamento, né? A gente até ministrou uma disciplina, agora essa turma, alguns fizeram comigo com a Mônica, e a gente tratou sobre esse estranhamento, como é um verbo, né? Que a gente olha e diz assim, estranhar, como se fosse algo muito próximo, né? Nossa. Mas o quanto que a gente tem aí que mobilizar, né? Esse estranhamento em sentido mesmo corporal, né? De vir de corpo inteiro, que esse foi o chamado até para eles, né? Como é que é vir de corpo inteiro? Né? Então, assim, a ciência, dentro dessa nossa perspectiva, né? Dentro do ensino, de olhar a educação, de olhar a docência, ela remexe, né? E nos inquieta para olhar por outras vias, muitas vezes, né? E essas
podem ser. Eles falam assim, mas como, né? Como que a gente... vamos ler outras coisas, né? Para mobilizar outras coisas. A gente só se encontra com outras coisas quando a gente, né, se remexe com outros tipos de leitura, né? Com outros estilos de sons, né? E observar e ter atenção a outros pontos ali que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Essa coisa miúda, como você disse. Tem Ana Patrícia, sim, vale. Não, isso, eu só queria completar isso que você está dizendo, porque não foi assim, aleatoriamente, que eu decidi esses 5 intercessores da aula. Trazer 2 dissertações de mestrado, um livro de um dançarino, né, que vem do campo da dança, um filósofo que também é muito lido, estudado na educação, mas a partir de um livro que não é tão recorrente, que não é tão lido, né, e depois um livro de uma escritora de literatura, mas que é um livro também de ensaios. Então esse circuito diferencial de leituras, ele foi também pensado para isso, assim, para a gente também movimentar que muitas vezes as questões, os pensamentos, eles brotam da onde a gente nem imagina. Isso foi verdade. O seu Leandro deu uma travada, está escutando, professor? Vamos ver se ele retorna. Tem um comentário aqui da Ana Patrícia, vou aguardar ele retornar para ler para ele. Quem quiser mandar mais alguma pergunta, algum comentário, a gente está aqui no aguardo. A gente está fazendo ainda, né, para a finalização da aula. Aproveitem, ainda dá aqui para a gente ter um tempinho para a gente dialogar com o professor. Vou aguardar vocês aqui. Vamos lá, estou vendo aqui o Aquiles, José, a Marcelene, professores, a Kênia agora está colocando. Então, vamos lá. Enquanto ele volta, podem ir participando aqui. Cadê os demais da turma? Oi, professor, tudo bem? Voltou? Está escutando? Está sem áudio. Tô sim, tá difícil, aqui tá caindo o tempo todo. Então, vamos lá. Estou começando a se movimentar aqui. A Ana Patrícia, ela fez um comentário aqui. A sua fala, professor, sobre não precisarmos estar nos sentindo péssimos para escrevermos, me toca e faz liga também com a sua outra fala, que a escrita é feita com o corpo. E faz muito sentido para mim nesse processo formativo, que quer ser mais vida, mas ao mesmo tempo é um processo dolorido. Esse é o comentário da Ana Patrícia, né? Então, ela relaciona aí a dor, né, com esse corpo, com a escrita. Tem Obrigado. A Kenny diz assim, o estranhamento foi um novo universo apresentado pelas professoras Carol e Mônica. Como abandonar, ela faz uma pergunta, como abandonar a racionalidade, a lógica cartesiana, as regras e as verdades pré-estabelecidas? Como adentrar o espaço de liberdade? Até já me perguntei se vou ficar maluca. Suas falas são inspiradoras a romper. Se quiser comentar. Obrigado. São perguntas para a gente ficar ressoando em nós, né? Às vezes as perguntas elas não precisam necessariamente de uma resposta, né? Elas precisam estar com a gente um tempo, habitar um espaço dentro de nós, né? E a gente conseguir ir desdobrando e pensando com elas, né? Então acho que são perguntas muito bacanas, muito importantes, e que eu sugeriria que elas ficassem ressoando um pouco mais. É. Aí a Ana Patrícia volta com uma outra pergunta.
É possível repetir o nome do livro do professor Elisandro Rodrigues, que foi citado, professor? Qual foi o nome, né? O nome do livro é Elisandro Rodrigues. Acho que ele travou de novo. Internet hoje. Voltou? Voltou, desculpa, caiu Voltou. de... Então, a Ana pergunta sobre o nome do livro do professor Elisandro Rodrigues, que foi citado. Ah, é a tese de doutorado dele. É a É tese. escrita como montagem. É a tese de doutorado. Ele fez na Federal do Rio Grande do Sul, então é fácil de conseguir, está na biblioteca virtual. Mas essas referências todas que eu trabalhei hoje, depois eu repasso, né, para você, Carol, para você passar para o pessoal, tá? Tá, então quando ele repassar, eu passo para vocês. A Marcilene Isso. Marcilene diz: Oi, professor. Atualmente investigo o espaço escolar onde eu realizei meu colegial. E hoje, atualmente, quando voltei ao mesmo espaço como pesquisadora para desbravar e aprender com os alunos. Aprender com os alunos me remete ao estranhamento de onde vivi o passado. Hoje estou no presente, por ora estarei no futuro. Obrigada pelas palavras. Aí tem Eu os que agradeço. Então, Leia, eu penso que aqui agradecimentos, né? Eu penso que para a gente finalizar, se você quiser fazer suas considerações, a gente vai Uhum. se despedindo por aqui. Fique à vontade. Obrigado, eu agradeço muito, né, cada convite que coloca a gente em um movimento, né, de escrita, de pensamento, foi muito prazeroso, muito gostoso, assim, preparar esse texto para vocês, espero que tenha feito algum sentido, né, tenha ressoado de algum modo, e imagino que sim, pelas contribuições, mas eu queria muito agradecer e acompanhar com muita curiosidade as pesquisas que vocês vêm fazendo, né? O que vocês vêm discutindo. Uma outra oportunidade seria, me coloco aqui à disposição para escutar as pesquisas que vocês estão desenvolvendo, assim, para mim é muito legal, assim, conhecer os percursos, né? Ainda mais de uma universidade tão distante aqui, né, da onde a gente está, e ao mesmo tempo tão próximo, né, com tantas coisas em comum que a gente vai partilhando. Então, fica aqui a minha curiosidade para, em outro momento, poder conhecer um pouco mais as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, que estão pensando nas suas dissertações, como estão pensando, né, que perguntas estão abrindo, e fico com muita vontade de uma outra oportunidade poder estar aqui escutando vocês. Então, nós agradecemos, né, esse momento. Eu penso que foi realmente muita partilha. E terão outras oportunidades, sim, né? A gente vai conversando e seguindo aí as nossas relações acadêmicas, né? E afetuosas por aqui. Gente, agradecemos a todos a presença, tivemos aí uma participação de 30 pessoas aqui pelo chat, pelo que a gente foi acompanhando. Espero que tenham aproveitado esse momento. E qualquer dúvida, né, quando o professor enviar a relação das referências, a gente vai repassando, tá? Vai ter uma lista de frequência para quem quiser ou precisar de alguma declaração de participação, a gente da coordenação, juntamente com a Secretaria do PGE, que a gente fica à disposição, tá? Boa noite a todos e que a gente possa aí continuar ressoando que a gente está aqui coletivamente, né? Pensando, possa seguir no nosso dia a dia. Obrigada.